Vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos falar de um tema que todo mundo gosta, que é dividendos. Então eu vou montar com vocês uma carteira de investimentos em ações para você receber dividendos todos os meses caindo na sua conta. E eu já vou adiantando, são empresas boas que têm um potencial de crescimento. Eu escolhi cada uma a dedo. Mas só lembrando, tá, gente? Nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros, tá bom? Então, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo, mas antes, deixa aquele teu like de confiança. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a minha missão é descomplicar os investimentos e esmiuçar aquilo que parece um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, com certeza você vai sair daqui sabendo muito. Claro que eu aprendo muito com vocês, é uma troca, beleza? Então, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. Para montar a nossa carteira, eu já vou adicionando no Investe Pro o nome da nossa carteira de ações. Vou colocar aqui carteira Foco nas Ações. Vou criar essa nova carteira e vamos adicionando aos poucos cada uma dessas ações. Entretanto, antes de nós montarmos a nossa carteira, precisamos observar algumas regras que irá compor essa carteira de ações. Não vão ser companhias aleatórias que nós iremos colocar nessa carteira, porque o intuito é segurar essas ações para longo prazo. Por isso, é necessário sim uma carteira sólida. Então, para isso, vamos observar a primeira regra da carteira. Vamos selecionar ações que pagam no mínimo 2 vezes ao ano. Então, eu já retirei aquelas ações que não têm constância nos seus pagamentos. Assim, a gente consegue filtrar melhor as ações da bolsa. Segunda regra da nossa carteira: essas ações têm que ter no mínimo 25% de payout, que basicamente essa porcentagem é quanto do lucro líquido foi pago aos acionistas em forma de proventos. E essa terceira regra, essas ações precisam passar no preço teto de Bazin, mas não é passar de qualquer jeito. Elas têm que estar com um upside, ou seja, um potencial de rendimento. Para Bazin, uma boa empresa é que, na média de distribuição de proventos, elas tenham no mínimo 6% de distribuição ao acionista. Por isso, nós iremos observar isso nesta terceira regra. A quarta regra da carteira é que nós iremos investir 90% sendo do setor previdenciário, e aqui nós iremos utilizar a estratégia do senhor Luiz Bassi, que trazia como premissa o método BEST, tá? Que basicamente são aquelas ações essenciais para a nossa economia rodar tranquilamente, ações previsíveis. Quais seriam esses setores do método BEST? Primeiro, bancos. Segundo, energia. O S é de saneamento. Depois, seguros. E depois, telecom, né? Empresas de telecomunicações. Tudo bem? Então, 90% vai ser concentrada nessas companhias e 10% aproximadamente estará em ações de oportunidade. Então, aqui vai ser interessante porque a gente vai observar potencial de valorização, tá? E na nossa quinta regra, e não menos importante, nós iremos priorizar no mínimo 2 companhias pagando proventos para você. Então, a gente vai utilizar este calendário de proventos para adicionar as nossas ações uma a uma neste calendário e ficar muito mais visual para você. Então, vamos começar agora a adicionar a nossa primeira ação. E o primeiro setor que eu já vou colocar aqui da nossa carteira vai ser o setor elétrico. Vamos começar com a CEMIG. E eu vou utilizar a CEMIG de final 3, até para nós termos mais embasamento em relação ao tag along, que é essa proteção aos acionistas minoritários, pessoal. Então, para iniciante é bem importante isso, nós termos aqui no mínimo 80% de tag along, tá? CEMIG final 4, nós não temos esta proteção. Então, notem aqui comigo, neste momento, esta companhia está custando R$15,03. E particularmente eu gosto muito dessa empresa de elétrica porque ela trabalha em 3 braços importantes para o setor de energia, que é a questão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Além disso, a saúde financeira da CEMIG, a empresa está em excelente desempenho, é negociada a um múltiplo de lucro baixo, vem pagando bons dividendos aos acionistas. Se a gente for observar os
os indicadores fundamentalistas da empresa, o dividend yield da CEMIG 9,33%, a empresa está com payout de 68,50%, nós já percebemos que passa em uma das nossas regras da carteira. Então aqui tudo ok. Além disso, opera com uma boa margem líquida, 20,74%, uma empresa que trabalha com um bom ROI de 28,53%, tem suas dívidas controladas e se a gente for observar agora o critério de Décio Bazin, que é exatamente o upside que nós esperamos, também passa na nossa regra de possuir um potencial de rentabilidade, né? Tem upside positivo, que nesse caso é um pouco mais de 38%. Perceba que o preço teto da CEMIG Final 3 em relação ao método de Bazin é R$ 21,07. Desta forma, preenchendo o nosso calendário, nós temos a CEMIG pagando 2 vezes ao ano, no mês de junho e de dezembro. Então, até agora, essa é a primeira empresa da nossa lista. Mas também vamos observar, ainda no setor elétrico, outra empresa que se encaixa em todas as regras da nossa carteira. Voltando para a nossa carteira, vamos adicionar agora a outra ação da nossa lista, que aqui eu vou colocar a Taesa. Aqui nós iremos utilizar a Taesa do final 4, nesse momento custando R$ 11,50. A Taesa é conhecida como um filé mignon da bolsa, porque diferente da parte de geração e comercialização, o foco da Taesa é ser uma transmissora de energia, uma empresa altamente lucrativa e previsível. Então perceba o seguinte, se a gente for analisar a saúde financeira da Taesa, nós estamos com a empresa em bom desempenho, traz margens de lucro bruto impressionante, é negociada a um múltiplo de lucro baixo, também paga bons dividendos aos acionistas. Observando alguns indicadores fundamentalistas, está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,28%, um payout de 58,40%, uma margem líquida importante, 45,52%, uma boa margem líquida, um ROI nem se fala, interessantíssimo, 24,40%, uma empresa que na relação dívida líquida sobre EBITDA está sim alavancada, entretanto, devido às várias concessões e projetos que a companhia tem. Então isso não assusta o investidor que já vem acompanhando a Taesa. Se a gente for analisar agora o preço teto de Décio Bazin, é R$ 21,13, com um upside acima de 83%. Desta forma, observando o nosso calendário, a Taesa paga nos meses de maio, agosto, novembro e dezembro. Então perceba que até o momento nós observamos que dezembro já está apontando que é um dos meses que geralmente nós temos mais distribuições. Assim como outros meses, você vai observar isso durante o vídeo, pessoal. Existe alguns meses que é mais difícil de nós termos pagamentos, mas isso não vai ser um empecilho para não escolhermos boas empresas de acordo com os nossos parâmetros. Tudo bem? Então agora, saindo do setor de energia, vamos para o setor bancário, né? A parte de bancos e também finanças, né? O setor financeiro. Adicionando a próxima empresa agora do setor bancário, nós iremos colocar nada mais, nada menos que o nosso queridinho Banco do Brasil. De código BBAS3. Nesse momento, o Banco do Brasil está custando R$ 28,27. Na saúde financeira, é um banco que está em excelente desempenho, elevou os dividendos por 4 anos consecutivos. 2 analistas revisaram para cima suas estimativas de resultados para o próximo período. É negociada um índice de PL baixo em relação aos resultados no curto prazo e também o seu valuation implica um forte rendimento do fluxo de caixa livre. Observando alguns indicadores fundamentalistas, o Banco do Brasil está com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,17%, tem uma margem líquida de 9,64%. Em relação ao payout, o Banco do Brasil já anunciou entre 40% e 45%, o que se encaixaria perfeitamente na nossa regra da carteira. Perceba ainda que o ROI do banco é 14,67%. Em relação ao método de Bazin, o preço teto para este banco é R$ 30,71 e o upside 8,61%. Entre
Entendendo isso, chegando no nosso calendário, o Banco do Brasil entra no pagamento nos meses de março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Um banco muito lucrativo, inclusive podem ficar muito tranquilos, porque eu não vou colocar nenhuma empresa que está indo mal das pernas, tudo bem? Todas as ações escolhidas estão com bom desempenho, excelente desempenho financeiro em sua saúde. Tudo bem? Então vamos continuar. E a próxima ação que vai compor a nossa carteira vai ser a Itaúsa. A Itaúsa não é um banco, mas é uma holding financeira. Um dos principais negócios que geram receita, nós estamos em primeiro lugar com a maior geração de receita, é exatamente a advinda do Banco Itaú. Então entendam que investir em Itaúsa é por si só estar diversificando a sua carteira em outras empresas. De código ITSA4, nesse momento a Itaúsa está custando menos de R$10, R$9,58. Se você observar a saúde financeira da empresa, está em um desempenho justo, elevou dividendos por 4 anos consecutivos, é negociada a um índice de PL baixo em relação aos resultados no curto prazo, também é negociada a um múltiplo de lucro baixo, paga bons dividendos aos acionistas. Se a gente for observar alguns indicadores, é uma empresa que está com yield nos últimos 12 meses de 9,63%, um payout de 63,35%, uma margem líquida de 179,40%, uma empresa com bom ROI de 16,34%, totalmente controlada em relação às suas dívidas e no critério de Décio Bazin, se a gente for observar o preço teto é R$10,60 com um upside de 10,05%. Então, se a gente observar no nosso calendário, assim como essas ações, a Itaúsa também é uma empresa previdenciária e vai entrar nos meses de janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro. Notem como essa empresa tem a frequência de dividendos, paga várias vezes ao ano ao acionista. É uma das características, dentre muitas que eu poderia citar aqui, do porquê eu coloco Itaúsa nesta carteira, pensando a longo prazo em uma carteira de aposentadoria e também que tem essa frequência de pagamentos. Tudo bem? Para fechar esse setor bancário / financeiro, vamos colocar a última empresa deste setor na nossa lista. E a nossa próxima empresa vai ser exatamente o Banco Bradesco. De código BBDC4, nesse momento o Banco Bradesco está custando R$12,63. É um banco que está em um desempenho justo, é negociada a um múltiplo de lucro baixo, negociada a um índice de PL baixo. Em relação aos resultados no curto prazo, nós temos também algumas informações de alerta, entretanto não deixa de ser uma boa empresa para a nossa estratégia. Se a gente for observar os principais negócios que geram receita para o Banco Bradesco, nós temos juros e similares em primeiro lugar, como também seguros e previdência. Nos indicadores fundamentalistas, o Banco Bradesco está com um yield nos últimos 12 meses de 8,90%, um payout de 65,63%, uma margem líquida de 8,05%, um ROI de 10,24%. Em relação ao método de Bazin, o preço teto é R$17,74 e o upside é 39,81%. Se a gente for observar a frequência de pagamentos, esta ação é uma das que paga todos os meses. Nós preenchemos até o momento todos os meses do nosso calendário. Entretanto, se você notar, no mês de fevereiro não está cumprindo a regra, diferente de todos os outros meses, de no mínimo 2 ações diferentes pagando proventos ao acionista. Vamos colocar outra empresa para cobrir este mês de fevereiro. Vamos lá. E a nossa próxima ação do setor perene, vamos colocar uma empresa bastante lucrativa, desta vez do setor de seguros, exatamente a BB Seguridade. Código BBSE3. A BB Seguridade, muitas pessoas confundem com o Banco do Brasil, tá, gente? São 2 ações diferentes, tá? Uma é do setor de seguros e outra do setor bancário. Tenham isso
isso em mente. Então percebam que nesse momento a BB Seguridade está custando R$ 39,93. É uma companhia altamente lucrativa, está em excelente desempenho. A gerência tem recomprado ações de forma agressiva. 2 analistas revisam para cima suas estimativas de resultados para o próximo período. É negociada a um índice de PL baixo em relação aos resultados no curto prazo. Paga bons dividendos ao acionista. Se você perceber os principais negócios que geram receita para a companhia, nós temos corretora, seguros e previdência. Analisando alguns indicadores, a BB Seguridade está com yield nos últimos 12 meses em torno de 9%, o payout 85,28%. Percebam ainda o ROI da empresa, muito bom, 89,77%. O valor de preço teto é R$ 40,59 e tem um upside de 1,27%. Neste contexto, a BB Seguridade vai pagar em fevereiro, março e agosto. E ainda para deixar o nosso calendário muito mais diversificado, outra ação previdenciária, sendo agora do setor de saneamento. A empresa que a gente vai colocar na nossa carteira é nada mais nada menos que a Copasa, de código CSMG3. Neste momento, a Copasa está custando R$ 23,47. Tem um excelente desempenho na saúde financeira. O valuation implica um forte rendimento do fluxo de caixa livre. É negociada a um múltiplo de lucro baixo. Também é negociada a um PL baixo em relação aos resultados no curto prazo. Os principais negócios que geram receita para a empresa se dá em água, esgoto e resíduos. E nos indicadores fundamentalistas, notem que o yield nos últimos 12 meses da empresa é 13,59%. A empresa opera com payout de 71,80%, uma boa margem líquida, 17,80%, um ROI também bom, 17,80%. E na questão de preço teto em relação ao método de Bazin, percebam que de acordo com o Bazin é R$ 32,96, tendo desta forma um upside de 37,33%. Logo, no nosso calendário nós teremos Copasa pagando em maio, junho, agosto e novembro. Agora nós iremos adicionar outra empresa que também se encaixa na parte previdenciária, apesar de ser uma empresa cíclica. Então a gente vai colocar nesta carteira para dar um peso maior a ela, exatamente a Vale, de código Vale3. Essa empresa já está voltada para a parte mais de mineração. É uma empresa grandiosa que nós temos na nossa bolsa e neste momento ela está custando R$ 57,09. Alguém pode dizer assim, Beca, é uma empresa que está bem cara, né? Muito mais cara que as outras. E aí que você se engana. E eu já vou mostrar para vocês por que a Vale não está cara. Inclusive está uma pechincha. Eu vou mostrar para vocês já já. Já mostrando mais algumas informações sobre a Vale, percebam que na saúde financeira está em bom desempenho, paga bons dividendos aos acionistas, é um play proeminente no setor de metais e mineração e está sendo negociada a um múltiplo de lucro baixo. Além disso, se você observar as regiões que geram receita para a empresa, 9% se dá no Brasil e a maior parte de geração desta receita está aqui, na China. Além disso, os principais negócios, 84% no minério de ferro, por isso a empresa que tem mais essa ciclicidade e 16% metais de transição. Analisando alguns indicadores fundamentalistas, a Vale tem um yield nos últimos 12 meses de 8,28%. É uma empresa que tem uma forte distribuição de proventos. Esta empresa e a próxima é aquela que tem o maior upside em relação à sua rentabilidade. Além disso, uma margem líquida de 15,34%, um payout de 68,33%, uma empresa que tem um bom ROI, 15,28%, mantém suas dívidas controladas. E no método de Bazin, perceba que uma das regras é nós termos upside e aqui, não pode ficar negativo. É exatamente preço teto
teto em relação à Vale é R$ 127,37, tendo upside de 121,87%. É uma empresa que está, sem sombra de dúvida, barata demais. E não sou eu quem digo isso. Se você analisar aqui, perceba, na nossa carteira, a Vale, que é essa última que nós colocamos, nessa parte de preço, ela está sendo classificada como uma pechincha, justamente pelo valor que a empresa traz, assim como os modelos matemáticos e múltiplos que ela apresenta. Entendendo isso, a penúltima empresa da nossa lista paga em março e setembro. Agora vamos adicionar a última empresa da nossa lista, pessoal. Percebam que nós temos 8 empresas até o momento na nossa carteira, cumprindo as regras que nós estabelecemos, e agora, com aquela porcentagem de quase 10% da carteira, vamos colocar uma excelente companhia que particularmente eu tenho em carteira, é aquela empresa de oportunidade. E se você pensou em Petrobras, é exatamente ela que nós iremos inserir na nossa carteira. E código PETRI4, no setor ali de energia, uma empresa que não só explora, mas produz e comercializa petróleo e gás no Brasil e no exterior, nesse momento está custando R$ 36,72. Se a gente observar a saúde financeira da PETRI4, está em um bom desempenho, a expectativa de lucro líquido é maior este ano, paga bons dividendos aos acionistas, é um player proeminente no setor de óleo, gás e combustíveis consumíveis. Observando alguns indicadores fundamentalistas, é uma empresa que paga bons dividendos, não é novidade para ninguém. Quando a gente pensa em uma empresa que paga bons proventos aos acionistas, pensamos logo na Petrobras. Inclusive, o seu yield nos últimos 12 meses é 21,21%, uma margem líquida de 7,46%, um payout de 282,43%, um ROI de 10%. Na parte do método de Bazin, o preço teto da empresa é R$ 126,72, com upside acima de 243%. E agora, para fechar, vamos observar os meses que a Petrobras vai compor essa carteira. Se dá exatamente no mês de maio, junho, agosto e dezembro. Então, essas foram as nossas ações escolhidas para montar esta carteira de setores distintos, observando a nossa média entre 90% de previdenciária e os 10% que nós colocamos aproximadamente aqui em Petrobras para esta carteira, sendo uma forte empresa pagadora de dividendos. E agora eu quero saber de você. Qual delas você tem em carteira? Coloca aí nos comentários. Também, para eu saber que você ficou comigo até o momento deste vídeo, escreve aí nos comentários: estou focado, estou focada, tá bom? Coloca aí que eu vou olhar todo mundo e dar o coraçãozinho para você. Permaneça focado, porque a sua liberdade financeira está mais próximo do que você pensa. Fui!